Pessoal, bem-vindos de volta à continuação da nossa 12ª aula, falando ainda de dependência e independência linear. Na aula anterior, na parte 1, a gente falou exclusivamente das definições, então reforçando o que é um conjunto de vetores LD. Eu pego um espaço vetorial, dado um espaço vetorial, eu pego um conjunto S de N vetores, vetores de V, no caso, do espaço vetorial V, e um conjunto de vetores, ele é LD, quando eu pego o vetor nulo, dado o vetor nulo como combinação linear dos vetores de S, além da solução nula, para combinação linear, eu tenho solução não nula. E o conjunto S vai ser LI quando existir apenas a solução nula. Então, agora, a gente vai ver nessa aula exemplos que mostram como que a gente verifica se um conjunto de vetores ele é LD ou LI. Perfeito? Então, esse é o meu primeiro exemplo. Na verdade, eu acabei pegando um exemplo do R3 aqui, né? Eu falei que eu não ia acabar fazendo, mas eu pensei melhor em fazer um exemplo do R3, porque na aula anterior eu não mostrei para vocês como que verificava que o conjunto S era LD. Eu apenas falei que tinha uma solução, mas o que nós vamos aqui agora é decidir se o conjunto S é LD ou LI. E vocês vão perceber que a gente não vai precisar, às vezes, necessariamente, resolver o sistema linear, tá? A gente, às vezes, não vai precisar resolver o sistema linear, a menos que peça uma combinação linear. Isso vai muito de problema para problema. Então, primeira coisa que a gente vai fazer aqui é o seguinte, indo para o exemplo diretamente. Eu quero mostrar que esse conjunto ele é LD. Na verdade, eu estou afirmando. Então, pessoal, não é para você ficar chutando quais são os números. Vamos lá. Para verificar que é LD, eu tenho que pegar o vetor nulo como combinação linear dos vetores de S. Então, eu pego o vetor nulo como combinação linear dos vetores de S. Como eu estava falando, interrompi para poder escrever, não é para você ficar chutando o valor aqui. Se aqui for 1 e aqui for 5, quanto que tem que ser aqui? Se aqui for 1, se aqui for 7, quanto que tem que ser aqui? Será que dá 1, 7, 3, 1? Não, a gente vai chegar em valores para isso. Perfeito? A gente vai chegar em valores para esse tipo de situação. Então, o que a gente vai fazer aqui, ó, o que a gente vai fazer é o seguinte. Eu vou pegar e vou abrir essa equação. Isso daqui é o princípio para saber se é LD ou LI. Quando que um conjunto é LI? Quando alfa, beta e gama for igual a zero e for apenas essa solução. E vai ser LD quando, além de 0, 0, 0, tiver uma diferente de zero. Presta atenção que vocês vão perceber que não é preciso resolver um sistema linear que vai cair aqui. Perfeito? Por quê? Veja bem, eu tenho aqui agora essa combinação linear. Vamos abrir ela. Abre essa combinação linear, ou seja, 0 é igual a alfa vezes 1 dá alfa, beta vezes 1, gama vezes 3. Então, veja bem, eu vou fazer a distributiva aqui com todo mundo, isso vai ter que ser igual a 0. Isso vai dar alfa mais beta, eu tô indo aqui do lado direito primeiro, tá? Alfa mais beta mais 3 gama, isso tem que dar 0, porque ó, o primeiro mais o primeiro tem que dar o primeiro, a igualdade de vetores. Agora faço com o segundo. O segundo mais o segundo, que no caso é 4 beta, mais 6 gama, tem que dar 0. E, por fim, aqui não tem alfa, que dá vezes 0, é 5 beta, então vou colocar aqui debaixo do beta para ficar organizadinho, mais 5 gama é igual a 0. Percebam o que aconteceu. Eu caí num sistema linear nas variáveis alfa, beta e gama. E aqui agora, isso vai valer para a aula de hoje e para próximas aulas de base e dimensão. Isso daqui já vai ajudar. Percebam, eu tenho um sistema homogêneo. Agora nós vamos voltar lá nas aulas anteriores e relembrar o seguinte. Um sistema homogêneo sempre admite solução. Pelo menos é a solução 0, 0, 0. Ó, 0 mais 0 mais 0 é 0. 0 mais 4, 0 mais 6 vezes 0 é 0. 5, 0 mais 5, 0 dá 0 mais 0, que é 0. Ou seja, 0, 0, 0 é a solução disso. Porque isso, na verdade, é um sistema onde, na verdade, surgiu disso aqui, que é a definição para saber se LD ou LI. Esse sistema linear, ou ele tem solução única, que pelo fato dele ser homogêneo, ele é a solução 0, 0, 0, ou tem infinitas soluções. Lá da aula de sistema linear, a gente já aprendeu que um sistema homogêneo, onde todo mundo aqui é igual a 0, não tem a possibilidade de ser inexistente, ou seja, ser possível
ser indeterminado. Ou esse sistema ele é possível e determinado, tá certo? Que é, no caso, a solução 0, 0, 0, ou ele é possível e indeterminado, quando tem infinitas soluções. E aí que é onde entra o macete. Eu não preciso saber a solução. Eu só preciso saber se esse sistema tem solução única ou infinitas soluções. E o macete vem aqui, ó, que a gente já falou em aulas anteriores também. Eu vou pegar aqui a matriz do sistema. 1, 4, 6, 0, 5 e 5. Tecnicamente, eu vou montar o sistema aqui, ó, alfa, beta, gama. Precisa? Não, na verdade, eu só preciso da matriz do sistema. E eu vou chegar aqui e vou chamar essa matriz de A. A gente aprendeu na aula de determinante que, veja bem, são várias coisas acontecendo aqui agora, que se o determinante de uma matriz for diferente de zero, a matriz é invertível e necessariamente esse sistema vai ter solução única. Eu falei isso lá na regra de Cramer. Perfeito? Porém, o sistema ele é homogêneo. Um sistema homogêneo, se a solução for única, é só a 0, 0, 0. Se o determinante for igual a zero, quer dizer que tem infinitas soluções. Ou seja, além da 0, 0, 0, tem outras. E aqui eu não preciso saber quais são as outras. É o suficiente pelo determinante eu saber se alfa, beta, gama é a única solução para esta equação, ou se o determinante for igual a zero, além da 0, 0, 0, existem infinitas soluções. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e calcular o determinante desta matriz, 1, 4, 6, 0, 5, 5. 1, 1, vou fazer por aquele método de copiar as duas colunas. 4 vezes 5, vamos lá, ó, vou colocar aqui na linha de baixo. 4 vezes 5, 20, mais 6 vezes 0, 0, mais 3 vezes 5, 15. Agora para cá, menos 0, menos 30, menos 5. Quanto que deu esse determinante? 0. Veja por quê. Menos 35, 20 com 15, 35. Moral da história. Como o determinante da matriz A é igual a zero, o sistema linear tem infinitas soluções. Por que ele tem infinitas soluções, pessoal? Porque o determinante é igual a zero. E como o sistema é homogêneo, quer dizer que além da solução 0, 0, 0, quer dizer que eu tenho outra aqui. E, portanto, S é LD. Ok? Viram que não é... Ah, professor, eu preciso descobrir quem é alfa, beta e gama. Como tem infinitas soluções, eu até posso colocar para vocês aqui, ó. Aqui é um bônus, tá, gente? Eu vou colocar esse cantinho aqui, um bônus. A solução desse sistema que eu cheguei aqui, ó, foi que alfa é igual a menos 2 gama, se você resolver, e que beta é igual a menos gama. Tecnicamente, você não precisa resolver o sistema para saber se tem infinitas soluções ou uma única solução. Perfeito? Então, aqui já é o suficiente para saber se o conjunto é LD ou LI. Exemplo 2. Polinômios. Como descobrir se esse conjunto ele é um conjunto de polinômios? Conjunto de polinômios é LD. Tá bom. Para vocês não se perderem, ó, é a mesma coisa. Eu vou chamar esse cara aqui de P1, P2, ó, separado pelas vírgulas, tá? Cuidado para não se perderem aí. P3. Eu quero saber se esse conjunto... Na verdade, eu estou pedindo para mostrar que é LD. Pessoal, como que eu mostro que é LD? É a mesma coisa. Vai cair exatamente no mesmo sistema linear, cujo determinante é zero, porque eu já estou afirmando que é LD. Tá? Mas a montagem é diferente, porque aqui agora eu estou com um conjunto S de polinômios, não estou mais com um conjunto S do R3. Estou com um conjunto S do P2R. Então, eu tenho que pegar o vetor nulo como combinação linear desses caras. Ué, quem que é o vetor nulo do P2R? Então, eu tenho que fazer 0 mais 0x mais 0x quadrado, que é o vetor... Lá atrás eu coloquei 0, 0, 0. Perfeito? Isso tem que ser igual a um número vezes o P1, um número vezes um P2, mais... Opa, faltou um número aqui. Mais um número vezes o P3.
E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou abrir todos esses alfas, betas e gamas e vou fazer a comparação. O termo independente tem que ser igual ao termo independente, o termo com x tem que ser igual ao termo com x, o termo com x quadrado tem que ser igual ao termo com x quadrado, como a gente já fez um raciocínio em aulas anteriores. Então, ó, veja, 0 mais 0x mais 0x quadrado. Eu vou colocar primeiro o termo independente, seguindo a ordem, ó, o termo sem nada, o termo com x e o termo com x quadrado. Quem é o termo sem nada? É alfa. Tá aqui, ó, alfa mais beta mais 5 gama. Ok? Mais, agora eu vou colocar o x em evidência. Menos alfa, que eu coloquei mais, né? Então é menos alfa, aqui é x quadrado, menos 2 gama. Tá aqui, menos 2 gama. E agora o x ao quadrado. Colocando x ao quadrado em evidência, aqui não tem x ao quadrado, aqui tem um beta, e aqui tem um 3 gama. Ou seja, eu chego numa igualdade de polinômios. Então, esse cara tem que ser igual a zero, o cara que acompanha o x tem que ser igual a zero, e o cara que acompanha o x quadrado tem que ser igual a zero. Moral da história. Cheguei nisso aqui, ó. Alfa mais beta mais gama é igual a zero, mais 5 gama é igual a zero, menos alfa menos 2 gama igual a zero, e beta mais 3 gama é igual a zero. De novo, o que a gente faz? 1, 1, 5, menos 1, 0, menos 2, 0, 1 e 3. Aqui eu estou montando o sistema, tá? Mas, tecnicamente, eu só preciso de quem? Da matriz A do sistema. Você calcula o determinante desta matriz. Pessoal, já vou adiantar serviço aqui. O determinante desta matriz, tá? Você vai calcular aqui, vai dar 0. Né? Como o determinante é 0, significa que o sistema tem infinitas soluções. E, portanto, implica que o meu S é LD. Tá? A nível de curiosidade, a solução, de novo, tá? A nível de curiosidade, a solução que eu encontrei foi beta igual a menos 3 gama e alfa igual a menos 2 gama. Então, por exemplo, além da solução 0, 0, quando o gama é 0, né? Alfa e beta dá 0, né? Para a combinação linear. Uma delas que a gente pode obter, por exemplo, quando o gama é menos 1, é alfa igual a 2 e beta igual a 3. Beleza? Então, feito esse segundo exemplo também. Ok. Bom, para eu passar para os próximos exemplos, eu vou colocar aqui... Aliás, antes disso, tem mais um exemplo. Mais um de polinômio, que esse aqui é rápido. Bem rápido esse aqui, por sinal. Já estava pulando ele, eu pulei uma folha aqui. Verifique se o conjunto é LD ou LI. Bom, eu tenho aqui, ó, o 1 é um polinômio. Lembrando que constante é polinômio de grau zero. P2, P3 e P4. Pessoal, eu quero saber se esse conjunto ele é LD ou LI. Na lata, eu já sei que esse conjunto ele é LD. Sem precisar fazer a combinação linear do vetor nulo como o vetor nulo como combinação linear de P1, P2, P3 e P4. Eu não preciso escrever, aqui não é R3, tá? Aqui é P2R. Corrigindo. Eu não preciso fazer uma combinação linear do 0 mais 0x mais 0x quadrado, como combinação linear de 1, alfa 1 mais beta x quadrado. Enfim, eu não preciso fazer essa combinação linear. Sabe por quê? Porque eu acho que vocês perceberam que eu posso escrever o 2 menos 3x mais 2x ao quadrado como sendo 2 vezes 1 menos 3 vezes o x mais 2 vezes o x ao quadrado. O que eu acabei de escrever aqui? Eu acabei de escrever o P4 como combinação linear do P1, P2 e P3. E do que a gente viu na aula passada, qualquer conjunto S onde um dos vetores é combinação linear dos demais, mostra que esse conjunto vai ser um conjunto LD. Tá certo? Portanto, o conjunto S, ele é LD,
porque o P4 é combinação linear do P1, P2 e P3. Um dos vetores é combinação linear dos outros dois. Eu só quis trazer esse exemplo para vocês relembrarem daquele resultado, porque é importante, tá, gente? É importante. Conforme vocês vão fazendo exemplos, só de você bater o olho, como foi esse caso aqui, eu já sabia que era LD. Vai dar errado se você fizer por sistema linear, como foi o caso dos exemplos 1 e 2? Não. Só que você vai gastar mais tempo com coisa desnecessária. Eu já apresentei como que verifica, porém eu apresentei um teorema que mostra que qualquer conjunto que tem um dos vetores como combinação linear dos demais é LD, então eu posso usar esse resultado para me auxiliar nos meus problemas. Perfeito? Bom, partindo aqui agora, veja bem o exemplo 4. Eu quero verificar um conjunto de funções, espaço de funções contínuas. Beleza? Daqui a pouco eu explico o que é esse 1 aqui. Então eu quero trabalhar com isso. Aqui agora a coisa pode complicar um pouco. Por quê? Porque, tecnicamente, se a gente for pela definição, eu tenho que pegar o vetor nulo como combinação linear. O vetor nulo do espaço de funções contínuas é a função identicamente nula. É a função O de x igual a zero para todo x. Eu chamo O de x para não... É uma f de x qualquer. F de x igual a zero, ok? Eu tenho que pegar o zero, que é a função nula, e tem que fazer um alfa e de x mais um beta x e de x. Só que vai dar um pouco de trabalho, porque eu estou lidando com funções. E aí entra umas análises um pouquinho mais trabalhosas. Porém, existe um resultado que eu vou apresentar para vocês antes de resolver o problema, que é esse teorema aqui. Veja bem, eu estou considerando o espaço vetorial C1 de AB, que é o que eu acabei de falar para vocês, aqui eu ia falar agora. C1 de AB. O C de AB vocês já conhecem, sem esse 1 aqui. O C de AB é o espaço de todas as funções contínuas no intervalo AB. No caso, fechado em A e B. Esse C1 aqui significa que, além da função ser contínua, a derivada da função também é contínua. Ou seja, ele é um conjunto onde todas as funções e as derivadas de primeira ordem, a f', se eu chamar de f, dadas todas as f's desse espaço, as f's são contínuas e as f' são contínuas. Por exemplo, a função x ao quadrado ela é contínua, é uma parábola. A derivada dela é 2x, que é uma reta. A função x quadrado é contínua e a derivada, que é uma reta, é contínua. Perfeito? A função módulo de x não está nesse espaço. Por quê? Porque a módulo de x ela faz um bico, né, no zero. Ela é contínua, a função módulo. Mas a derivada dela, se vocês se lembram do curso de cálculo, ela é menos 1 e 1. Ela tem uma descontinuidade. Então, a função módulo de x já não serve para esse meu exemplo aqui. Certo? Então, uma vez que eu entendi quem é esse espaço, eu vou pegar duas funções, por enquanto só duas do conjunto, conjunto C1 onde AB. E vou chamar esse conjunto de S. Um conjunto de funções ele é linearmente dependente se pega essa matriz A de x, que vai ser a matriz FG, as duas funções, a F' e a G'. Nessa ordem, coloca aqui as funções e na segunda linha as derivadas. Pode fazer em colunas também, não tem problema, mas vamos colocar um padrão linha. Coloca na primeira linha a F e a G e coloca na segunda linha as derivadas. Duas funções, função e as primeiras derivadas. Quando que isso aqui vai ser linearmente dependente? Quando o determinante desta matriz for igual a zero. Presta atenção, para todo x dentro do intervalo AB. Todo. Ou seja, se existir um único x dentro do intervalo que o determinante dessa matriz, que vai dar uma matriz de funções, certo? For diferente de zero, já é LI. Então, o conjunto ele é linearmente dependente se para todo x no intervalo AB, incluindo A, incluindo B, o determinante dessa matriz para todo x for igual a zero. Se um x dentro do intervalo AB, se existir pelo menos um x dentro do intervalo AB, então o conjunto é LI, de duas funções. Generalizando, aumentando, na verdade, depois eu vou falar de generalização. O que eu peguei aqui agora? Três funções. O meu conjunto S tem três funções, F, G e H. E podem perceber que eu escolhi o espaço C2. O que é o espaço C2? Seguindo a mesma ideia do C1, é o espaço onde toda F é contínua, com F' contínua e F duas linhas contínua. Perfeito? De novo, por exemplo, a E de x. A E de x pertence ao C2 de AB, porque a derivada de E de x é E de x
E de x é e de x, ou seja, até a derivada de ordem 2 é contínua. Função e de x é exponencial, ela é contínua, né? E assim por diante. Eu vou montar a matriz A agora como sendo f, g, h, f', g', h', f duas linhas, g duas linhas e h duas linhas. Aqui entra uma observação. E se tivesse 4? Aqui eu já vou generalizar, não vou mostrar a escrita, mas você já entenderá a ideia, que a ideia é aumentando. Se tivesse 4 funções, eu teria que supor de classe C3, e aqui teria a f, g, h, vamos chamar de j, as derivadas de primeira ordem, as derivadas de segunda ordem, as derivadas de terceira ordem, das 4 funções. Se fosse 5, as 5 funções, as derivadas das 5 funções, as derivadas segunda das 5 funções, as derivadas terceiras e as derivadas quartas. Ou seja, a gente vai aumentando isso conforme vai aumentando a quantidade de funções. O resultado continua sendo o mesmo. Um conjunto de 3 funções é LD, quando o determinante é igual a zero, para todo x dentro desse intervalo AB. Perfeito? E com isso a gente consegue finalmente resolver esse nosso exemplo por esse resultado, que eu acho que vai ficar muito mais prático. Então, eu vou chamar de f de x a e de x. A g de x vai ser a minha x vezes e de x. Perfeito? Quem que é a derivada da f? A f' de x é e de x. A derivada da g, eu tenho que usar a regra do produto. Isso aqui vai dar e de x mais x e de x. Derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Perfeito? O que eu faço agora? Calculo o determinante dessas duas situações, das duas funções com as suas duas derivadas. Então, aqui vai dar o e de x, x e de x, e de x, e de x mais x e de x. Bom, como que vai dar esse determinante 2 por 2? É fácil, né? Só multiplicar em cruz. Então, isso aqui vai dar e de x, que multiplica e de x mais x e de x, menos, depois a gente abre as contas, tá? X e de x vezes e de x. Ok? Então, ó, e de x, que multiplica isso, menos x e de x, que multiplica isso. Bom, fazendo a distributiva aqui, pessoal, já presta atenção. E de x vezes e de x conserva a base, que é e é um número, né? Conserva a base e soma os expoentes. Então, dá e elevado a 2x. Mais, aqui vai dar x vezes e elevado a 2x. Né? De novo, eu vou juntar o e de x com o e de x. Como é produto, né? X vezes e de x vezes e de x. Então, dá x vezes e 2x. Menos x vezes e elevado a 2x. Corta esse com esse, o que sobrou? E elevado a 2x. Pessoal, a função, agora vamos cálculo 1, antes da resposta final. X, y igual a e elevado a 2x. Esse é o gráfico da e elevado a 2x, né? Ela tem um comportamento um pouquinho mais curvo do que a e elevado a x, mas o comportamento é o mesmo. Existe algum valor, na verdade, que não é nulo? Na verdade, isso aqui é diferente de zero para todo x pertencente aos reais. Se isso aqui é diferente de zero para todo x real, o resultado anterior, veja bem, para ser LD, tinha que ser igual a zero para todo x a b. Se existir pelo menos um diferente de zero, é LI. Aqui não é só apenas um diferente de zero, aqui é todo mundo. Moral da história, esse conjunto ele é LI. Perfeito? E para finalizar nossa aula, vamos fazer um com 3 funções. Aqui, ó, corrigindo, não é cosseno de S, é cosseno de X, porque senão aqui seria constante. E aqui eu especifiquei o intervalo de menos π a π. Tá? Então, ó, a minha F, ela vai ser 1, a minha G vai ser cosseno de X, e a minha H vai ser igual a cosseno de 2x. Perfeito? Pessoal, eu já vou calcular o determinante aqui, colocando os resultados direto das derivadas. Então, vamos lá. Isso aqui vai ficar assim, ó. 1 cosseno de x, cosseno de 2x, que são as duas funções. Derivada de 1 é 0, derivada do cosseno é menos seno. Derivada do cosseno é menos seno, mas pela regra da cadeia, vezes a derivada de quem está dentro. Então, menos 2 seno de 2x. Não vai esquecer da regra da cadeia, tá, pessoal? Agora eu derivo essa segunda linha. Então, a derivada de 0 é 0. Derivada do seno é cosseno, como tem esse menos, vai ficar menos cosseno. Derivada do seno de... Esse menos 2 vai ficar multiplicando, né?
Derivada do seno de 2x é cosseno de 2x vezes 2, pela regra da cadeia. Como tem esse menos 2 aqui na frente, fica menos 4 cosseno de 2x. Agora a gente tem que calcular o determinante. Bom, esse determinante aqui nem faz sentido eu copiar as duas colunas e fazer as 3 diagonais primárias e as 3 diagonais secundárias, porque eu posso fazer por Laplace, né? Que a gente aprendeu lá na aula de determinantes, porque eu tenho uma coluna de zeros aqui. Então, esse determinante, para quem não se lembra, vai ficar 1 vezes o cofator, que o cofator, no caso, é menos 1 elevado a 1 mais 1, é par, então vai dar o determinante dessa matriz aqui, menor. O determinante dessa matriz, tá? Aliás, eu vou até colocar desse jeito para vocês relembrarem, vai? É 1 vezes menos 1 elevado a 1 mais 1 vezes o determinante da matriz menor. É como a gente calcula. O outro determinante, aí vai dar 0 vezes o cofator, 0 vezes o cofator. Então, só esse aqui é o que resta do determinante. Esse determinante aqui vai dar 1, 1 vezes 1 é 1. Vai dar aqui, ó, menos com menos dá mais, então vai dar 4 seno de x cosseno de 2x. A ideia é desenvolver o determinante para estudar o valor de x, para saber se tem x diferente de 0, e aí é LI, ou se todo mundo é igual a 0 para todo x, se é igual a 0 para todo x, e, portanto, LD. 4 seno de x cosseno de 2x, menos com menos dá mais, então inverte o sinal, vai dar menos 2 cosseno de x seno de 2x. Pessoal, aqui agora é uma questão de raciocínio, presta atenção. Fica difícil você ficar chutando valores para x. A ideia, quando a gente começa a pegar exemplos desse como função, é tentar simplificar ao máximo e chegar numa única função. Algo que seja simples de você analisar. Eu quero chegar em alguma coisa ou com seno ou com cosseno. E toda vez que a gente trabalha com coisa trigonométrica, isso é uma questão de raciocínio, maturidade com a matemática e tudo mais. Eu caí aqui numa identidade trigonométrica. O que eu fiz? Eu peguei esse cosseno de 2x e esse seno de 2x e substituí ele por uma identidade trigonométrica equivalente, que no caso aqui foi a cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x menos, e a seno de 2x foi pela única que eu lembrei, que era 2 seno de x cosseno de x, ou seja, 2 seno de x cosseno de x equivale a isso aqui. E cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado equivale ao cosseno de 2x. Eu sabia que ia dar certo isso? Não. Mas eu tive que tentar. E aí eu tentei e deu certo. Eu consegui simplificar para alguma coisa que eu já tinha entendimento do que acontecia. Entende? Então, nesse sentido aqui, o que eu quero deixar para vocês é que não é obrigatório fazer isso aqui, mas me convém, e eu testei. Poderia levar em algum caminho ou não. E no caso aqui me levou num caminho bom, porque, ó, 4 seno de x, fazendo a distributiva cosseno ao quadrado de x, menos 4 seno ao cubo de x, menos 2 vezes 2, 4, cosseno ao quadrado de x, seno de x. Esta parcela cancelou com esta. E eu fiquei apenas com isso daqui. E aqui eu já consegui analisar. Por quê? Veja bem, a função seno, seja ela seno ao cubo, se você quiser, dá para você quebrar isso aqui como menos 4 seno ao quadrado vezes seno. Dá para fazer isso aí também, se você quiser. Mas aí, quando eu cheguei numa cara aqui, aí sim comecei a procurar gente aqui de dentro. Comecei a procurar gente daqui de dentro. O intervalo vai de menos π a π. Então, ó, se eu for desenhar um intervalo aqui, ó, se eu for lá na reta real e desenhar um intervalo bolinha fechada em menos π, bolinha fechada em π, e pegar todo mundo aqui dentro, o que eu pensei? Será que eu consigo encontrar facilmente um valor de x diferente de zero? Porque se um for diferente de zero e o determinante der zero, né, já é o suficiente. E aí, o que eu pensei? Eu pensei da seguinte forma: quais são os únicos valores que isso aqui dá zero? Só dentro do intervalo de menos π a π. É só em menos π, porque, aliás, seno de π é zero. Seno de menos π é zero. Seno de zero é zero.
porém todos os outros valores é diferente de zero. Então, isso daqui, ó, esta parcela, ela é diferente de zero para todo x diferente de zero, π e menos π. Ou seja, como eu encontrei valores, porque em 0, π menos π dá zero, isso aqui. Mas eu não tenho todo mundo dentro do intervalo. Eu tenho pessoas que são diferentes de zero. Se quiser pegar π sobre 2, calcula e vê quanto que dá, né? Eleva ao cubo, seno de π sobre 2, enfim, dá menos 4, pronto. Né? Moral da história, esse conjunto, ele é LI. Porque a definição era clara em dizer que, o teorema, na verdade, se eu encontrasse pelo menos um valor diferente de zero dentro do meu intervalo, então significava que o meu conjunto era LI. Para ser LD, tinha que ser todos diferentes de zero dentro do intervalo. Bom, com isso a gente encerra essa aula de dependência e independência linear. 13ª aula, que é a aula que vem a seguir, nós vamos falar de base e dimensão, que é, digamos assim, a própria palavra base já se diz, ela é o alicerce de uma construção de um espaço vetorial. Então, encontro vocês na próxima aula, um grande abraço para vocês e até a próxima. Valeu!